É um texto que é um dos principais no Novo Testamento sobre a mensagem da cruz. A gente, durante esse mês, tem falado sobre o povo da cruz, e é muito importante que o povo da cruz saiba qual é a mensagem da cruz. Então, eu queria ler essa passagem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 31. Eu vou projetar aqui, mas se você quiser uma Bíblia para ir acompanhando, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto hoje. Só fazer um sinalzinho com a mão, que a gente tem várias Bíblias ali. Fábio, você aí, se alguém quiser uma Bíblia, é só falar com o Fábio ali, tá bom? Beleza. Então, queria antes, então, de mais nada, ler essa passagem. Vamos prestar bastante atenção na leitura aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 17, tá bom? Então diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria, humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu continuo, não está ali na projeção, mas eu queria continuar aqui mais 3 ou 4 versículos. Na sequência, entra no capítulo 2, ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas constituíram em demonstração do poder do Espírito,
para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esse é um texto um pouco longo, mas eu tenho a impressão que Paulo é de uma clareza e de uma objetividade impressionante aqui. O texto por si só já é muito forte, já é muito claro, e eu tenho certeza que se eu parasse aqui e não falasse mais nada, já seria suficiente para a gente voltar para casa alimentado hoje com esse texto, com essa palavra aqui. Então eu queria apenas tecer algumas considerações aqui, refletir um pouquinho, destacar algumas frases que ele cita nessa passagem. Apenas lembrando que o problema que havia na igreja de Corinto, a igreja para a qual ele está escrevendo essa carta, era basicamente um problema de divisionismo. Era um problema de partidarismo. Logo no início, pouquinho antes dessa passagem que a gente leu, ele vai dizer que soube que havia divisões ali naquela igreja. E aí ele vai dizer assim, olha, uns estão dizendo assim, eu sou de Paulo. Outros estão dizendo, eu sou de Apolo. Outros estão dizendo, eu sou do apóstolo Pedro. E outros, os mais espirituais, estão dizendo, não, eu sou de um Deus, eu sou de Cristo. Então, havia naquela igreja um divisionismo. Isso é muito interessante, porque muita gente pensa que a igreja primitiva era uma unidade perfeita, que não havia esse tipo de coisa naquela igreja que é a igreja muitas vezes idealizada por nós, a igreja primitiva. Mas o texto de Paulo nos mostra que essa coisa do divisionismo já estava presente desde muito cedo na história da igreja. Então ainda hoje isso se faz presente. Esse divisionismo ele pode tanto ser personalizado, como ele cita aqui na figura de Paulo, na figura de Apolo, que era um grande pregador, um cara super eloquente, na figura de Pedro, ou na figura do próprio Cristo. Isso pode se manifestar hoje dessa maneira. Então, uns diriam, eu sou uma igreja dividida, e vamos imaginar uma Libertas dividida. Eu sou do pastor Clinton, eu sou do pastor Benjamin, eu sou do presbítero Fábio, eu sou do presbítero Rogério, e por aí vai. Poderia ser um divisionismo como esse. Mas também pode ser um divisionismo ideológico. Muitas vezes na igreja, as divisões não são personalizadas, mas são ideológicas. Então a gente tem divisões relacionadas a determinadas ênfases que a igreja dá. Então um pode dizer, não, eu sou da música, ou eu sou do som, ou eu sou da ação social, ou eu sou... Enfim, a gente pode facilmente dividir uma igreja e aquilo que seria bom, que é a diversidade, acaba se tornando divisionismo, o que também não é legal. Então, isso pode acontecer dessa maneira, pode acontecer na questão teológica, e ainda hoje, não, eu sou de Calvino, eu sou de Lutero, eu sou de Zwinglio, eu sou... E aí a gente começa a dividir a igreja. Ao longo da história da igreja, isso esteve sempre presente. Esse divisionismo, esses partidarismos. E Paulo, aqui, logo no começo, ele constata essa questão. E ele vai dizer assim, por acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Imagina Paulo, eu te batizo em meu nome. Ele nunca fez isso. E aí, a partir desse momento em que ele confronta esse partidarismo que havia ali naquela comunidade, ele começa a falar justamente sobre a mensagem da cruz. E é muito interessante a maneira como Paulo vai colocar essa mensagem. Por quê? Porque, basicamente, numa questão de divisionismo, de partidarismo, é muito claro o interesse de cada grupo de mostrar que é superior ao outro. É muito claro o interesse de um grupo tentar mostrar, por vários argumentos e maneiras, que ele, por ser daquele grupo, é superior ao outro que é do outro grupo. Que, na verdade, o outro está errado por ser do outro grupo e que você é o que está certo por ser daquele grupo. E Paulo, então, vai colocar a coisa tudo sob a perspectiva da mensagem da cruz. Olha só como ele coloca. O que é interessante quando ele começa o texto, primeiro versículo que a gente leu. Cristo não me enviou para batizar.
Se a gente para por aí, a gente questiona, porque a grande comissão diz o quê? Palavras de Jesus, vão lá, vão por todo mundo, façam discípulos, fazendo o quê? Batizando. Então Jesus enviou para batizar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, naquela comunidade em especial, ele não estava preocupado com a quantidade de batismos, com o relatório que ele ia prestar no presbitério dizendo quantos batismos eu tenho, como se o número de batismos fosse uma espécie de arma na mão dele para ele se vangloriar, para ele se orgulhar, para ele dizer que ele era superior aos outros. Não, ele está dizendo, olha, ele não me enviou para batizar aqui, mas para pregar o Evangelho. Paulo coloca o Evangelho como o cerne da missão que ele tinha no meio daquela igreja ali. Só que olha que interessante o que ele diz. Ele me enviou para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O que chama atenção nessa parte, naquilo que Paulo está colocando, me chamou muita atenção, é que ele está falando da mensagem, que é o Evangelho, mas ele também está falando aqui, gente, de um método. Se é que a gente pode realmente chamar isso de método. Porque ele está dizendo, olha, Deus me chamou para pregar o Evangelho, só que não, porém, não vou fazer isso com palavras de sabedoria humana. Então, não é apenas a mensagem, mas é a maneira como se prega a mensagem. Ou seja, a metodologia utilizada é tão importante quanto a mensagem em si. Porque tem muita gente que pensa, não, basta pregar o Evangelho de qualquer maneira, de qualquer jeito, está valendo. Não, Paulo tem uma atenção especial. Ele diz que o método, ele é tão importante quanto a mensagem em si. Se você está com a sua filha pequena, e você vê que a sua filha pequena começa a ter um jeito meio áspero de falar e violento, e aí a sua filha começa a gritar, e ela dá um grito para outra, para a irmã, por exemplo. Imagina que você está querendo ensinar a sua filha que ela não deve gritar. Agora imagina se você chega para sua filha, eu já te falei que você não pode gritar. O que você espera que a sua filha entenda? Dá para perceber o que eu estou dizendo? Como é que você diz para a sua filha que ela não pode gritar? Gritando. Percebe? Eu estou falando de uma metodologia. E quando Paulo fala, olha, eu não preguei, eu não fui até vocês com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse esvaziada. Qual é essa metodologia? Qual é essa metodologia que pode conspirar e pode esvaziar, murchar a teologia da cruz de Cristo, caso não seja feito dessa forma? A palavra, gente, é a nossa palavra de hoje. É a palavra fraqueza. Paulo não foi e não pregou essa mensagem do Evangelho de uma forma simplesmente de retórica humana, do poder humano, o poder da argumentação. Ele não usou simplesmente uma estratégia humana para isso. Ele fez isso em fraqueza. Ele vai falar bastante aqui sobre a questão da loucura, da fraqueza, comparando com a questão do poder, daqueles que são argutos no falar. E é muito interessante a gente perceber que por trás de toda essa argumentação que Paulo coloca sobre a cruz, existe uma tese, que é essa aqui, ó. Deus trabalha na fraqueza humana. Eu experimentei isso na minha vida, quando, lá em Campos, eu fui pastor em Campos, antes de vir aqui para o Rio, para começar a Libertas, e eu me lembro de uma situação em que Deus me mostrou isso aqui de uma maneira muito clara. Eu tinha pregado um sermão num determinado domingo lá na igreja, e meus queridos, olha, foi com certeza absoluta o pior sermão que eu preguei na minha vida inteira. Você sabe aquele negócio do camarada estar num lugar e ele começar a suar e ele não saber o que ele fala, ele vai para um lado, vai para o outro, sabe o branco? É o branco. Deu um branco, não conseguia produzir um argumento
sequer naquela noite. E eu saí dali da igreja aquele dia assim, arrasado, com aquela sensação nítida de que no domingo seguinte não ia aparecer uma pessoa na igreja. Que aquilo ali tinha sido o fim do meu ministério ali em Campos. E eu fui e tal, demorei aí, fiquei uma semana deprimido, voltei no outro domingo, continuei. Graças a Deus as pessoas apareceram. E, enfim, continuou a vida. Uns 2 ou 3 meses depois, eu fui fazer uma visita. E fui visitar um casal que frequentava assiduamente a igreja. Tinha mais ou menos uns 10 anos que eles frequentavam aquela igreja. E aí eu fui visitar, tal, eu nunca tinha ido na casa deles, estava lá conversando e tal. E embora aquele casal tivesse há 10 anos participando ativamente da igreja, eles participavam do encontro de casais, ajudavam e tudo, mas nunca eles tinham sido batizados, nunca eles tinham se tornado membros da igreja, nunca eles tinham realmente firmado um compromisso ali. E eu me lembro que naquele dia eu estava conversando e tal, e a mulher, logo que eu cheguei, ela começou a conversar, ela falou, pastor, eu resolvi que eu quero ser batizado. Eu resolvi que eu quero assumir um compromisso com Jesus, chegou a minha hora e tal. Eu falei, mas que maravilha, que legal, né, e tal. E como é que foi isso e tal? E ela começou a falar. Não, porque o senhor pregou um sermão e tal. Aí, foi domingo passado, né, porque tinha sido um sermão bom, o sermão do domingo anterior. Não, pastor, não foi isso, domingo, já tem um tempo já e tal. Mas quando que foi? Qual que foi? Eu até queria saber o que tinha tocado nela. E a mulher foi falando e tal, e eu fui lembrando, meus queridos, foi o dito cujo. Daquele dia que foi o pior da minha história, foi justamente esse dia que tocou nessa pessoa e que essa pessoa resolveu assumir um compromisso com Jesus. Eu tive uma lição naquele dia na minha vida, muito clara sobre isso aqui. Que Deus trabalha, gente, na fraqueza. Que não é a gente que faz a obra. Não é nenhum de nós. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele usa, Ele desperta, porque é Ele que faz. E ao longo da Bíblia, a gente vê isso muito claramente. Eu fiquei pensando rapidamente, com certeza a gente poderia ter muitos outros exemplos, mas apenas alguns que vêm à sua memória e à minha também, como por exemplo de Moisés. Vocês lembram a história de Moisés? Não vou contar a história de Moisés toda aqui, mas Moisés, com 40 anos de idade, era um cara extremamente capacitado, tinha sido criado ali dentro do palácio, com toda a informação, com toda a estratégia militar, com todos os recursos da política, da influência, como filho realmente do palácio do faraó. E ele achou que naquela idade, naquele momento, ele estaria preparado quando ele descobre, então, quando ele sabe, quando ele tem consciência muito claramente da sua missão de libertar o povo hebreu que era escravo no Egito. E Moisés, então, parte para cima. Ele falou, vou libertar esse povo. E ele resolve, vê um egípcio brigando, maltratando um hebreu, e ele mata o egípcio. E naquela hora, ele esperava, o texto diz isso na Bíblia, que ele esperava que o hebreu ia reconhecer ele como libertador. Só que o hebreu olha para ele e fala, peraí, quem é que constitui você juiz sobre a gente? A gente não está precisando de você, não. Volta lá para o seu palácio. Agora, do nada, você aparece aqui para salvar a gente. Moisés, então, cai numa crise e ele foge para o deserto, vai se tornar um pastor anônimo, vai criar gado, vai ser um beduíno lá daqueles. E com 80 anos de idade é que Moisés vai ter uma experiência que Deus vai chamá-lo para poder libertar o povo. Agora, se você pensar nisso, gente, é uma loucura. Porque imagine que você faz parte de uma empresa de recursos humanos que vai, a pedido do Espírito Santo e da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selecionar uma pessoa para libertar o povo dele da escravidão no Egito. E aí chega lá. Um camarada é um camarada com 40 anos de idade, preparado, de dentro do palácio, influente, com sabedoria, um cara, né, com 40 anos de idade, ali está com tudo. E pega um outro cara com 80.
Um cara com 80, desanimado, sem nenhum sonho, sem nenhuma ambição, sem nenhum conhecimento mais, já tinha deixado para trás toda a influência, não conhecia mais ninguém. E aí você vai pegar assim, tem o de 40 e tem o de 80. Qual dos dois você vai pegar para a missão que você vai indicar para ser o libertador do povo? Eu duvido que uma pessoa sequer aqui ia chamar o de 80. A gente ia investir todas as nossas fichas em quem? No de 40. Mas Deus, o que ele faz? O de 80. Porque a questão não era Moisés. Moisés não era o elo forte desse projeto. Ele chama Moisés aos 80. Então a história de Moisés é muito significativa de como Deus trabalha na fraqueza. A clássica história de Gideão, não sei se você lembra, ou se já ouviu, ou se já leu essa história, lá no livro de Juízes, quando Gideão é chamado por Deus para poder libertar também o seu povo e para enfrentar um exército dos midianitas de 135 mil soldados. Era o inimigo dele. E ele junta toda a galera que ele consegue em Israel, todos os soldados, 32 mil. Então nós temos 32 mil soldados de um lado, 135 mil. Quantos? Cara, para cada israelita, quantos que ele tinha que lidar? Qual é a proporção aí de 32 para 135? Mais ou menos 1 para 4, né? E aí ele junta essa galera toda e aí Deus diz para ele assim, Gideão, aqui, vamos fazer um processo seletivo melhor aí para recrutar melhor, porque tem muito cara aí que não quer saber de nada. Peraí, Senhor, mas nosso exército já está reduzido. Vamos reduzir mais? Vamos. Aí Deus diz lá a dica para ele, ele vai. E numa seleção cai de 32 mil para 10 mil. Aí agora nós temos 10 mil contra 135 mil. Melhorou, né? A situação de Gideão. Só que Deus olha para Gideão e fala, Gideão, quer saber? Tem gente demais. Tem muita gente. Não dá para 32, 10 mil é demais. Faz uma nova seleção, saem fora 9.700. Gideão fica com quantos? 300. 300 contra 135 mil. Dá 1 para 450. Cada soldado precisaria dar conta de 450. E é assim que Deus faz ali a obra e ele liberta. Leia a história para você saber o que acontece. Depois eu não vou contar aqui. Você vai ler em Juízes a partir do capítulo 7. Gideão, força na fraqueza. Davi, gente, não é preciso contar muito. Primeiro no chamado dele, porque ele não era para ser rei. Ele era o mais novinho, o caçula. Aliás, é interessante como Deus, na história do Antigo Testamento, várias vezes ele viola a lei do mais velho, da primogenitura. Começa lá com Jacó, que era o mais velho, que teria o direito, Esaú, e Deus acaba pegando Jacó, e por aí vai. Davi era esse, o mais novinho, não era para ser ele nem foi lembrado pelo pai, foi escolhido rei, e quando ele vai lutar com o gigante Golias, história que vocês já viram e é muito conhecida, Saul coloca a roupa de guerra nele, ele todo desengonçado ali dentro daquela armadura, e fala, peraí, não sei usar esse negócio, não dá, tira aquilo. E ele derrota o gigante Golias com o quê? Uma pedrinha bastou para ele derrotar aquele gigante. Que o exército inteiro de Israel estava morrendo de medo. Veja, Deus trabalha na fraqueza humana. E aí a gente chega em Jesus, gente. A gente chega em Jesus. A própria encarnação de Jesus ali na manjedoura, a gente falou sobre isso. Todo Natal a gente fala, né, sobre a caminhada, a descendente de Jesus, né, a mobilidade descendente, como diz o Henry Nouwen, de Jesus ali. E o ministério de Jesus é um ministério em fraqueza. Ele está ali, e por mais que Jesus seja impressionante, ele sempre trabalha com pouco, com pouca coisa. Como é que Jesus alimentou aquela multidão? Com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus foi suficiente para alimentar uma multidão de mais de 5 mil homens. O que você percebe é que tudo na vida de Jesus era ali o simples, o pouco, o fraco. A imagem mais emblemática, uma das imagens mais emblemáticas
que eu já vi foi lá naquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, quando Jesus está diante de Pilatos e ele está ali todo ensanguentado, todo dilacerado, e ele está ali com a mão, tem uma algema preso, e ele está assim, desfigurado diante de Pilatos. Você quer uma situação mais de derrota do que essa? A cruz, gente, era a derrota suprema. No entanto, é exatamente ali que Deus mostra o seu poder, como o Paulo está dizendo aqui para a gente. Tem uma passagem de Agostinho que eu descobri essa semana maravilhosa sobre isso. Olha o que ele diz. Queres saber como é forte o Filho de Deus? Tudo o que foi criado por meio dele, e tudo sem esforço. O que pode ser mais forte do que ele, que tudo criou sem esforço? Queres conhecer a sua fraqueza, a fraqueza dele? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A força de Cristo te criou, e a fragilidade de Cristo te recriou. A força de Cristo fez com que existisse o que não existia. A fraqueza de Cristo fez com que não se perdesse o que já existia. Fomos criados na força e fomos procurados em sua fraqueza. Veja que a fraqueza de Cristo tem uma importância vital. É por causa da fraqueza de Cristo que nós podemos experimentar salvação. Sem a fraqueza dele, você não tem salvação, e nem eu. Então, tudo aqui, gente, que nós estamos falando, tem a ver com essa tese. O que Paulo está colocando aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, é justamente esse Deus que trabalha na fraqueza humana. E olha só o que ele diz nessa passagem. Deixa eu só colocar aqui, porque voltou aqui. Vamos lá. Isso. Pois está escrito, versículo 19. Paulo cita uma profecia antiga de Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Paulo então está conversando com esses coríntios que estavam numa igreja divisionista, numa igreja cheia de partidarismos, e a primeira coisa que ele está dizendo: gente, espera aí, Deus trabalha na fraqueza. Vamos parar com essa coisa de tentar mostrar que é superior ao outro, que é melhor. E veja, esse espírito que havia na igreja de Corinto também há no meio da igreja nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes nós, por sermos cristãos, achamos que nós somos superiores, que nós somos melhores, que nós somos mais santos, que nós temos uma natureza muito melhor do que a natureza dos outros, dos ímpios, dos pecadores. Muitas vezes a crítica, e se você conversar com alguém que não tem a experiência evangélica, você vai perceber que muitas vezes a crítica principal que as pessoas fazem em relação ao evangélico é a crítica da arrogância, de achar que é superior, de achar que é melhor. Então, a gente precisa ter muita cautela e olhar com atenção o que Paulo está falando aqui sobre fraqueza. E olha só o que ele diz. Ele constrói o argumento dele usando dois exemplos que são bem interessantes. Ele diz: os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Ele está usando esses dois exemplos. Ele contrapõe judeus e gregos, porque eram basicamente os dois grupos que Paulo confrontava e ele lidava, inclusive, na própria cidade de Corinto. Por que ele diz os judeus pedem sinais? Porque os judeus tinham na sua história, de maneira muito forte, arraigada, a questão da revelação de Deus. Os judeus estavam acostumados com os grandes feitos milagrosos de Deus na sua história. Eles tinham a história do Mar Vermelho que se abriu com Moisés, dos milagres de Elias e Eliseu. Eles conheciam essa história toda. Eles, em diversos momentos, surge na história dos judeus a figura de anjos. E aí os judeus estão assim: olha, na verdade, para eu seguir, eu preciso ver um milagre. Eu preciso de um sinal. Mostra
o sinal que a gente vai acreditar na sua mensagem. Se essa mensagem da cruz é uma mensagem que fala de um milagre, então nós estamos dentro. Agora, se não é, peraí, cadê o sinal? Cadê o milagre? Os gregos, por sua vez, tinham uma outra força, eles buscavam o poder de uma outra forma. Não tanto na questão dos milagres, dos sinais, mas eles buscavam na questão da argumentação, do raciocínio, da capacidade de organizar o pensamento. Eram os filhos de Platão, de Aristóteles, enfim, de Sócrates. Eram os caras que entendiam que poder se conquistava através da palavra. Poder se conquistava através da argumentação. Se o mais poderoso entre os gregos era o que conseguia convencer todo mundo com a força do argumento. Era a lógica presente ali. Então eles buscavam sabedoria. E Paulo está dizendo o seguinte: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Ou seja, o nosso poder não está nem nos milagres e nem numa argumentação de sabedoria, numa retórica humana, mas está em Cristo e este crucificado. E ele diz o seguinte: esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus. O que ele está falando aqui, essa palavrinha escândalo, tem a ver com uma pedra que é colocada no meio do caminho para ser uma pedra de tropeço. É uma casca de banana. O que ele está dizendo, em outras palavras, é isso. A cruz de Jesus é uma casca de banana para os judeus. Leva os judeus a caírem. Eles tropeçam nisso. Por que eles tropeçam nisso? Porque, gente, ali na cruz não aconteceu milagre nenhum. Você concorda comigo? Ali na cruz, Deus não veio ao encontro do seu filho e não o livrou. Ali na cruz, e muita gente às vezes pergunta, né? É igual aquela história daquele menino daquela mãe que falou: poxa, onde estava Deus quando o meu filho morreu? Por que ele não o livrou? A resposta é simples. Ele estava no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele morreu e ele não fez nada para intervir. Não houve nenhum sobrenatural ali na cruz visível. Como nós falamos na semana passada, na realidade invisível, houve ali algo grandioso. Mas, de maneira visível, Jesus foi crucificado e ninguém veio para libertá-lo. Ele não desceu da cruz. Nenhum milagre aconteceu ali visível. Por isso os judeus olham: peraí, é esse que está pregado ali, que diz que é o Messias? Que diz que é o rei prometido? Como pode o rei prometido acabar desse jeito? Isso para nós é um escândalo. Se Jesus era o Messias, ele não podia estar pendurado ali, até porque quem é pendurado no madeiro, segundo a tradição religiosa judaica, é um amaldiçoado diante de Deus. Então os judeus olham para a cruz e veem ali um escândalo. É um escândalo falar que Jesus é um Messias, um rei prometido, um ungido de Deus. Já para os gregos que buscam sabedoria, a cruz é o quê, gente? Loucura. Como assim? Que coisa bruta é essa coisa da cruz? Um salvador, um autêntico salvador grego, ele não viria dessa forma, ele viria com a argumentação, ele viria com a retórica, tentando convencer. É muito engraçado que, para não dizer trágico, entre os arqueólogos descobriram uma imagem. Eu lembrei disso agora, senão eu teria colocado aqui para vocês verem, que é muito interessante. Uma imagem acho que do primeiro ou do segundo século, que tinha sido talhada, acho que em pedra, de alguém numa crucificação, alguém lá morto, várias pessoas adorando esse que estava crucificado, numa alusão clara a Jesus, e esse que estava crucificado tinha a cabeça de um jumento. Na cabeça ele era um jumento. Que era uma imagem, foi um desenho feito no primeiro século, justamente pelos opositores do cristianismo, dizendo que esse Cristo que morreu ali era um idiota, é um burro, é um jumento.
Não faz o menor sentido aquilo que ele fez. Por quê? Exatamente o que Paulo está dizendo. A cruz, para os gregos, que pensavam apenas numa retórica, numa sabedoria, numa lógica argumentativa humana, é loucura. Não faz o menor sentido. E, gente, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a gente prega isso. É exatamente o que é um escândalo e o que é uma loucura, é o que é a nossa mensagem. E ele diz o seguinte, a mensagem da cruz, então, loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o quê? Poder de Deus. Ele contrapõe escândalo de um lado, loucura de outro lado, e para aquele que olha para a cruz e vê com os olhos da fé, aquela cruz é onde está o poder de Deus. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, onde está o poder da cruz? O poder da fraqueza. Onde está? Qual é esse poder? Por que a cruz, por que da cruz emana tanto poder? Que poder é esse que emana da cruz? E aí é muito importante, eu queria rapidamente trazer para você esse poder, mostrar o que é que Paulo está colocando aqui como o poder da cruz. É importante que você entenda o dilema do perdão. Porque na linguagem bíblica, Jesus morre por causa dos nossos pecados. E ele morre para nos perdoar os nossos pecados. Só que isso que parece uma coisa tão simples. Afinal, se você tem uma pessoa que te faz alguma coisa contra, você vai lá e perdoa. Você não precisa morrer numa cruz para perdoá-la. Então por que esse negócio do perdão é tão complicado? Por uma questão, gente. O Deus que a Bíblia mostra para a gente é um Deus de justiça. É o que você está vendo ali. Isso quer dizer que o pecado é coisa séria diante de Deus. Eu já falei, já usei esse argumento aqui, mas uma das piores coisas que nós temos no nosso país, nos dias de hoje, e já de algum tempo, é uma coisinha chamada impunidade. É uma coisinha chamada corrupção. Por que tanta gente está absolutamente revoltada com essa questão da corrupção, com essa questão da impunidade? Porque dentro de nós existe um senso de justiça. Dentro de nós existe um senso que diz as coisas não podem terminar em pizza. E aí você imagina que Deus, que tem um caráter absolutamente puro, santo e perfeito, é um Deus de justiça. E a justiça de Deus é muito maior e mais refinada e mais pura do que a nossa justiça. Se nós que somos imperfeitos, se nós que somos pecadores, temos algum senso de justiça, você imagina o senso de justiça de Deus. E aí eu digo, um Deus que vê toda a maldade, toda a injustiça desse mundo e diz, não, está tudo bem, vai tudo no final, dá tudo certo. No final vai todo mundo acabar em pizza, tudo se resolve. Gente, um Deus desse não é um Deus digno de ser adorado como Deus. Um Deus onde tudo acaba em pizza. Deus é justiça. O pecado precisa ser punido. Meus queridos, é preciso que a gente creia. Para que esse mundo faça sentido, é preciso que a gente creia que um dia vai ter uma prestação de contas. Ainda que não seja nessa vida. Mas é preciso que a gente creia para a gente não enlouquecer na falta de sentido. Que um dia a gente vai ter uma prestação de contas e que as coisas vão ser realmente colocadas a limpo. Senão, não faz sentido essa vida. Você concorda comigo? Ou não? Deus é justiça. Só que Deus também é, gente. E aí, veja onde entra a crise. Deus também é, sabe o quê? Amor. E Ele é um amor puro, perfeito. E justamente porque Ele é amor, Ele olha para o pecador e Ele se compadece. E Ele não quer que ele se perca. Ele não quer que ele pereça. E por pior que seja o pecado, por pior que seja a injustiça, Deus olha e Ele se compadece. Ele não é possível. Ele é amor. Os gregos não entendiam isso. Se você estudar a filosofia, você vai descobrir que na filosofia grega, a divindade, eles usavam a palavrinha apática. A divindade, ela não pode ter nenhum tipo de sentimento.
nem de ódio e nem de amor. Não pode ter sentimento. A divindade é apática. É, como eles gostavam de usar, o logos, simplesmente. É algo que está além dessas fraquezas dos sentimentos humanos. Mas o Deus revelado na Bíblia é um Deus de amor, é um Deus de justiça. E aí, gente, eu não preciso dizer muito para você ver o dilema que existe nessa situação. Olha só, como ser justo sem deixar de amar? E como amar sem deixar de ser justo? Esse é o dilema de Deus. Ele é justiça e precisa punir o pecado. Mas ele é amor e quer salvar o pecador. Como é que você resolveria essa situação? Está percebendo o dilema? Aí, gente, é que vem exatamente o que Paulo coloca como o mistério. Quando ele diz aqui, olha, Cristo, o mistério de Deus, é a cruz. E olha só como John Stott coloca essa questão do dilema envolvido nessa questão do perdão. Acho muito bonito quando ele diz ali naquele livro, A Cruz de Cristo, ele fala, a pergunta crucial que devemos fazer, portanto, é diferente. Não é porque Deus acha difícil perdoar, mas como é que ele acha possível, de algum modo, fazê-lo. Como disse Emil Brunner, o perdão é o oposto de tudo aquilo que podemos ter como certo. Nada é menos óbvio do que o perdão. Ou, nas palavras de Carnegie Simpson, o perdão para o homem é o mais claro dos deveres. Para Deus, é o mais profundo dos problemas. O perdão para Deus, gente, é oneroso. É uma questão de solucionar isso que para nós e para a nossa mente é algo absurdo. Como ele pode ser justo e ao mesmo tempo amar, ao mesmo tempo. Isso se resolve, gente, na cruz. Isso se resolve na morte expiatória de Jesus. Você que já está na igreja há algum tempo já deve ter ouvido falar essa expressão, morte expiatória. Mas se você é novo, chegou há pouco tempo, talvez isso soe um pouco distante para você. Mas eu tenho certeza que se você não ouviu falar da morte expiatória, você já ouviu falar do bode expiatório. Certo? O que é o bode expiatório? Dá uma confusão no seu trabalho e aí, de repente, eles pegam um camarada para levar a culpa. Esse camarada, a gente vai chamar ele como? O bode expiatório. É aquele que levou a culpa no lugar dos outros. Em outras palavras, gente, a morte expiatória é uma morte no lugar do outro. Olha o que John Stott diz, completando o raciocínio. A essência do pecado é nós, humanos, nos pondo no lugar de Deus. Enquanto a essência da salvação é Deus pondo a si próprio em nosso lugar. Nós nos pomos onde só Deus merece estar e Deus se põe onde merecemos estar. Isso é o que o Lutero, na época da Reforma Protestante, chamou de a grande troca. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus e Deus vem e se coloca no nosso lugar. E é, gente, exatamente aí que consiste aquilo que Paulo chama de a cruz como o poder de Deus. É por causa da cruz que Deus manifesta o seu poder. O poder de Deus, gente. E muita gente, quando fala, por exemplo, da soberania de Deus, pensa apenas no poder de realizar milagres, do sobrenatural. Então, quando pensa em Jesus, no poder de Jesus, pensa lá no Jesus que pode multiplicar pães, ressuscitar um morto, abrir os ouvidos de um surdo, abrir os olhos de um cego. Esse é o poder de Jesus. Esse é o poder de Deus. Só que o poder de Deus se manifestou no seu grau mais elevado justamente na sua capacidade de não fazer nada. De vir a esse mundo, se pendurar na cruz. E o poder de Deus se manifestou da forma mais absurda, no seu grau mais elevado, quando justamente ele não livrou o próprio filho de morrer nessa cruz. Gente,
a gente pensa que o poder, o cara que é o poderoso, é o que levanta e que se impõe e que dá um tapa na cara do outro que o feriu. Mas é preciso mais poder para levar um tapa na cara e não revidar do que para revidar. Não sei se você concorda comigo. É preciso mais poder e mais fé para você ficar numa cama anos a fio e Deus não curar você e você continuar sendo fiel do que você ter o poder para levantar da cama. É porque a gente só olha o poder do ponto de vista do sobrenatural, do milagre. Mas o poder de Deus, gente, é o poder do amor. E o amor é capaz de renúncias. É por isso que quando Paulo fala em Filipenses, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Tem muita gente que pensa que isso aí é uma demonstração de que eu vou com qualquer coisa. Eu vou para o trabalho, o meu versículo hoje é: tudo posso naquele que me fortalece. Vou chegar lá e você vai lendo. O lugar que eu pisar meu pé, Deus vai abrir, o mar vai se abrir. E você pensa que os milagres vão acontecer assim. Me lembro que naquela fatídica luta do Evander Holyfield com o Mike Tyson, que o Mike Tyson comeu a orelha do Holyfield, não sei se você lembra disso, mas o Holyfield entrou no ringue com um calção de boxe e escrito estava Filipenses 4:13. Numa época que ninguém podia nem... O Mike Tyson realmente inspirava medo. Evander Holyfield entra no ringue com tudo posso naquele que me fortalece. Porque é a maneira como normalmente a gente faz uso desse versículo. Ou seja, eu posso até detonar o Mike Tyson. Mas o tudo posso, gente, não é o tudo posso conseguir, é tudo posso suportar. O que Paulo está dizendo ali é o seguinte: eu posso viver com muito, viver com pouco, eu vou viver feliz, eu vou viver contente, eu vou me adaptar a qualquer situação, eu aguento qualquer situação naquele que me fortalece. Não em mim mesmo. Então o que nós estamos vendo aqui, gente, é extraordinário, porque é o poder de Deus. Na verdade, o grande poder de Deus é aqui na cruz. É a gente saber duas coisas, para terminar. Que por causa do meu pecado, ele precisou morrer por mim. Lembra que a gente citou aqui, numa das mensagens anteriores, que quando algumas vezes Jesus se referia à sua morte, ele falava: é necessário que o Filho do Homem seja, e aí ele falava da sua morte. É necessário, foi necessário. Você acha que se não precisasse, ele ia morrer? Você acha que se não precisasse, Deus ia dar o seu próprio filho para morrer no seu lugar e no meu? Para resolver essa questão da justiça? E aí eu volto, não completei a questão da justiça e do amor. Por que a cruz é o lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontram? Porque ali o pecado é punido. Só que é punido no inocente, do seu filho. E ali o amor de Deus é revelado. Por causa do seu filho, ele salva o pecador. Então, ao mesmo tempo que o pecado é punido, o pecador é perdoado. A cruz é o lugar, é o ponto de encontro do amor e da justiça. Por causa do meu pecado, ele precisou morrer por mim. E isso, gente, para nós, e aí eu chego na aplicação para você levar para sua casa. Isso aqui, na verdade, nos humilha. Nos humilha. A cruz, se tem alguma coisa que a cruz faz, é horizontalizar todas as pessoas. Quando você viaja de carro, e quando você vai, talvez lá para Minas, que é a minha terra, você vê muita montanha. E aí você sobe, desce serra, vê aquelas montanhas, aquele negócio tudo maravilhoso. Quando você pega um avião e faz uma viagem, você olha lá de cima e você consegue ver o que é montanha e o que não é? Você vê tudo como? Liso. A cruz pega você e fala assim: vamos dar uma voltinha de avião? Nós que vivemos aqui, a gente tem as nossas diferenças, as nossas distinções morais. A gente tem os bons, os ruins. Geralmente a gente coloca assim: nós os bons, eles os ruins. Normalmente a gente tem as nossas distinções humanas. Mas a cruz, gente, é o lugar onde ninguém consegue ficar de pé. A cruz é o lugar onde só tem uma posição quando você descobre o que tem ali. É de joelho. Não dá.
O grande, o pequeno, o médio, todos se ajoelham diante da cruz. A cruz nos humilha. Gente, a pior, eu digo para vocês isso porque eu converso com muita gente. E eu já descobri que a pessoa que tem mais dificuldade de ter uma experiência genuína e verdadeira com Deus não é aquele que vem cheio de pecado, numa vida devassa, experimentando vício, experimentando todo tipo de problema emocional, ruptura, divórcio, drogas. Não é esse que está na minha experiência de conversar com as pessoas, a maior dificuldade de estar com Deus. Sabe qual é? É aquele que chega e o discurso é mais ou menos assim. Ah, pastor, na verdade, eu sempre busquei a Deus. Eu sempre tive uma vida muito próxima de Deus. Na verdade, eu sempre procurei fazer o bem, eu sempre fui à igreja quando eu podia. Eu procuro cumprir meus deveres. Sou uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa, né, que cumpre os seus deveres, religiosa. Essas pessoas são as mais difíceis, gente. Por quê? Por uma questão simples, porque elas são boas. Elas são boas. Elas são boas. E a cruz não é para gente boa. Essa é a verdade, é duro de dizer, mas a cruz não é para gente boa. Ou seja, se você é bom, a cruz não é para você. Se você está numa vida boa, você não precisa da cruz. A cruz é para ruim, é para doente, é para gente que é egoísta, é para gente que não consegue lidar bem com seus próprios pecados. Essa é a mensagem da cruz. Então a cruz, gente, nos humilha, nos coloca de joelhos. Se a cruz não colocar a gente de joelhos, a cruz não é para gente. Ela nos humilha. Só que o outro lado dessa história, concluindo então, vocês já viram que, tipo assim, quando o pastor fala, terminando, concluindo, o que isso significa? Nada. Que vai continuar. É só um artifício retórico. Tá bom? Mas eu estou terminando mesmo. Por causa do seu amor, ele quis morrer por mim. Então, olha só a lógica. Por causa do meu pecado, ele fez o quê? Precisou morrer por mim. Mas por causa do seu amor, ele quis morrer por mim. Ou seja, isso nos dá o quê? Segurança. Isso nos dá segurança. A gente pode dizer isso de outra forma. Veja como o evangelho é absurdo. Como essa loucura que ele fala, que a loucura de Deus, é mais sábia do que todo entendimento humano. Por quê? Porque ele coloca da seguinte maneira: o que nós fazemos de bom não é suficiente para ganhar a graça. Por melhor que você seja, a cruz está sempre um passo além da sua bondade. Você sempre vai ser um devedor diante da cruz. Então, tudo que você fizer de bom não é suficiente para você merecer a cruz. Para você merecer o que Jesus fez por você. Por outro lado, porque ele quis morrer por nós por amor, o que nós fazemos de mal não é suficiente para perder a graça. E aí a cruz, por um lado, nos humilha, nos dá humildade, mas por outro lado, ela nos dá o quê? Segurança. Se você não tem humildade, ao mesmo tempo você também não tem a segurança. A pergunta é, se você se humilha, é baseado em que você se humilha? E se você tem segurança, é baseado em que a sua segurança? A resposta que Paulo dá é, se não for na cruz, toda humildade ela é ilusória, é inútil. E se não for na cruz, toda segurança também é uma falsa segurança. Então, veja, eu não sei, quer dizer, eu imagino que a primeira, aquela que está do lado esquerdo aqui, o que fazemos de bom não é suficiente para ganhar graça, ela nos confronta, bate em nós e nos dá uma quebrada, nos humilha. Só que a segunda, eu gosto de imaginar da seguinte maneira: a cruz chega para você e ela te dá um tapa, ela te bate, você cai de joelho. Quando você cai de joelho, Jesus vem na sua cruz e o que ele faz? Ele levanta você. Ele te dá segurança. E ele fala, agora você vai andar comigo. Antes você estava andando sozinho, agora você vai andar comigo.
Em outras palavras, esse é o poder da cruz. E é por isso, gente, que Paulo então lembra, e aí é a parte final do texto, ele lembra aos coríntios o seguinte: vocês, olha na vocação de vocês. Não tem aqui nenhuma estrela entre vocês. Vocês não são nobre nascimento, vocês não são filósofos de renome, vocês não têm um pedigree assim espetacular, vocês são gente simples. O que Paulo está dizendo aqui, gente, é o que realmente constata a história da igreja. A história da igreja diz que nos primeiros 2, 3 séculos, 80% da igreja era composta de escravos. 80% da história dos cristãos da igreja primitiva até o 2º, 3º século eram de escravos. Isso não quer dizer que não tinha gente da alta posição. Tinha. O próprio Novo Testamento fala sobre isso. Cita alguns deles. Mas, para que este, que se considera muito, seja alcançado pela cruz, ele vai ter que necessariamente cair de joelhos. Quero terminar com a ilustração que o Os Guinness conta num livro, e ele cita o caso de, acho que foi José Bonifácio, um imperador lá do Sacrosanto Império Germânico, isso na Idade Média. Diz que quando ele morreu, os seus súditos ali, os seus assessores e tal, fizeram lá o velório e chegaram no mosteiro, onde ele deveria ser velado e onde ele deveria ter ali todas as honras religiosas para o sepultamento. E aí disse que tocou na porta do mosteiro e aí veio uma voz lá dentro: quem deseja entrar? E aí a resposta foi: José Bonifácio, o imperador do Sacrosanto Império Germânico Romano. Não aconteceu nada. Silêncio, a porta não se abriu, o pessoal do lado de fora com frio danado, nevando, ele desesperado, bate na porta de novo e a voz se repete: quem deseja entrar? Aí a resposta: o rei José Bonifácio. Silêncio total, a porta não se abre, o frio continua, o desespero aumenta. Bate a porta novamente. A pergunta de novo: quem deseja entrar? A resposta: José Bonifácio, humilde servo do Senhor. A porta se abre e eles entram com o corpo de José Bonifácio. É interessante essa história, porque muitas vezes a gente acha que Deus vai abrir a porta na base do grito, não é verdade? Quem gritar mais, leva. Ou então, quem bater mais forte, leva. Me lembro de uma igreja lá em Campos, ficava bem na frente da casa de um amigo meu, que era presbítero, e aí era uma igreja muito barulhenta. E aí, do lado de fora, assim, eles picharam um dia no muro: por favor, fale mais baixo, Deus não é surdo. Estava escrito assim no muro, picharam isso do lado de fora. Veja, piadas à parte, o que eu queria apenas deixar então para você é: como você tem se aproximado da cruz? O título hoje é Força na Fraqueza. A cruz, gente, é o poder de Deus. É na cruz, se você tiver que se gloriar em alguma coisa, você não vai se gloriar na sua competência, porque você fez o curso tal, pós-graduação, MBA, porque você vem de uma família assim ou assado, teve uma boa educação, foi religioso, fez primeira comunhão, fez profissão de fé, é filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor como eu. Nada disso tem o menor sentido diante da cruz. A cruz horizontaliza tudo. Então, o que a cruz faz com a gente? Ela nos coloca de joelhos. O poder da cruz se manifesta na nossa fraqueza, porque foi assim na Bíblia inteira e é assim hoje. O poder de Deus, ele vai se manifestar na sua vida, é na sua fraqueza. É muitas vezes na ausência do milagre que você tanto ora e pede a Deus, que Deus vai manifestar o seu maior poder na sua vida. É justamente no seu silêncio, no seu poder. É ali que Deus manifesta o seu poder.
Queria que a gente pudesse orar agora para terminar. Se você pudesse pensar nessas questões, como eu tenho me aproximado da cruz, como eu tenho vivido a minha vida espiritual, como eu tenho me relacionado com Deus. Será que é baseado no mérito, na minha capacidade de ser bom, na minha capacidade de conseguir as coisas? Não. É a hora de cair de joelho diante da cruz. Se você nunca fez isso, quem sabe hoje é o dia que você pode realmente, mais uma vez, cair de joelho, para que a sua segurança não esteja em você, mas que esteja na cruz de Cristo. Vamos orar? Vou dar um tempinho para você orar. O pessoal da música vai vir aí para a gente terminar com uma música e eu vou terminar com uma oração também.